Olá, irmãos e irmãs. Hoje, nessa quinta-feira, 16 de abril, na oitava da Páscoa, a gente vai refletir juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Lembrando que eu sou o Padre Celso e hoje a gente está começando esse novo tempo agora também partilhando com vocês a Palavra de Deus aqui no programa Palavra da Salvação. Vamos ouvir então a leitura, a proclamação do Evangelho. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente continua refletindo e ouvindo a palavra de Deus contar para a gente daqueles momentos tão importantes que alguns discípulos do Senhor tinham de experimentar, de conhecer, fazer comprovar o momento da ressurreição de Jesus. Hoje a gente encontra esses personagens que durante o caminho que faziam na sua vida, encontraram com Jesus ressuscitado. Mas veja, a palavra diz que eles, apesar de verem o Senhor diante deles, não acreditavam. Hoje é engraçado até a gente ouvir e perceber que eles achavam que Jesus era até um fantasma naquele momento. Isso é importante a gente ter em mente agora, porque a gente vai entender por que Jesus tem algumas atitudes no texto hoje do Evangelho. Jesus diz para eles assim: "Olha, toca em mim. Vocês não só estão me vendo, mas agora vocês podem tocar em mim." Jesus, depois que pede com que eles toquem nele, no seu corpo, ali existente, concreto, de maneira concreta, tentando dizer para eles: "Olha, eu não sou um fantasma. Fantasma não tem carne, não tem osso." Jesus, ainda usando de uma pedagogia, ainda pede o seguinte: "Olha, eu tenho fome. Vocês têm alguma coisa para eu comer?" Jesus então recebe deles comida, alimento, e come diante deles. Isso aqui, se a gente não parar para entender, pode passar desapercebido, irmãos. Porque, na verdade, Jesus está usando de uma pedagogia para ensinar para eles o seguinte: olha, eu estou vivo, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Porque fantasma não tem fome, fantasma não tem corpo, fantasma não é capaz de salvar ninguém. Jesus está dizendo para eles: olha, eu morri, é verdade, passei pela morte, mas ela não me parou. Era projeto meu sobre a vida de vocês que eu passasse pela morte, mas que eu chegasse na ressurreição e hoje estivesse aqui para que você acreditasse que eu estou vivo, eu venci a morte. Aleluia! Isso que a gente está testemunhando hoje, junto com esses personagens que a gente está ouvindo hoje na Sagrada Escritura. Meus irmãos, é muito importante a gente entender, porque esse é o fundamento da nossa esperança, a ressurreição de Jesus. E esse é um dos momentos mais importantes para que a gente entenda que tudo aquilo que nós acreditamos até o momento da cruz e da morte de Jesus não foi em vão. Nós vamos até o final,
porque o nosso Senhor é vencedor sobre a morte, é ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor vivo, verdadeiro. E é isso que está acontecendo na vida desses homens. O apelo sensitivo, o apelo da capacidade humana de compreender e conhecer é o que Jesus está usando em seu favor. O tocar, o ver, o perceber que Jesus ali ressuscitado de verdade não era um fantasma, era ele vivo, vencedor, porque também teve que se alimentar e o corpo de Cristo tinha fome. Então, irmãos, a gente está caminhando para entender que tudo aquilo que a gente acreditou até o alto da cruz ainda continua sendo verdade de fé e a gente pode de verdade colocar a nossa vida confiando na palavra de Deus, porque o Senhor continua vivo. Irmãos, a gente vai dar mais um passo nesse evangelho e vai perceber que em nome de Jesus a conversão era anunciada e também o perdão dos pecados era concedido. A gente precisa na nossa vida saber que o nome de Jesus ressuscitado tem poder de mudar situações. Conversão significa mudar de um estado para o outro, significa transformação, mudança de vida. Veja, a gente pode passar a invocar então o nome de Jesus com a esperança de uma fé viva, de um Cristo ressuscitado, que Ele é capaz de mudar situações, que Ele é capaz de transformar pessoas, que o nome de Jesus tem poder. Nós não podemos mais parar na tristeza de alguém que achou que a fé morreu na cruz, mas nós temos que nos manter firmes, alegres, certos de que o nome de Jesus é o nome de um Deus que está vivo, capaz de mudar a nossa vida. Irmãos, aqueles homens foram chamados de testemunha, e eu e você hoje também temos que ser, não pessoas tristes, mas alegres. Se você reparar em todos os testemunhos que a gente tem ouvido dos evangelhos dos dias anteriores sobre a ressurreição, uma característica presente em todos eles é a alegria. A ressurreição de Cristo, a presença dele viva, precisa trazer alegria para mim e para você. Não fique nessa prostração no teu sofá, na tua casa. Não deixe a tristeza te invadir e tomar a tua vida. Nós temos alguém que luta do nosso lado, nós temos um Deus que é vencedor sobre aquilo que ninguém imaginaria que fosse capaz de acontecer. Ele venceu a morte, que é uma realidade presente na vida de todos. Veja, se ele foi capaz de vencer a morte, ele é capaz de vencer qualquer problema que você esteja passando hoje também. Coragem, segue adiante. Jesus é a nossa esperança e a nossa paz. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.